A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com uma boa noite e a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, gente? Amém. Vocês estão bem? Que bom. Abra comigo, Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 7, verso de número 11, 12 e 13 para a nossa meditação. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11, 12 e 13. Vê quem está do seu lado não possui a escritura sagrada, compartilhe com ele esse texto. Lucas capítulo 7, versículo 11. Quem achou diz: estou vivo. Que bom. Escrito está, Lucas 7, 11. E aconteceu depois desses dias que ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos, uma grande multidão. E quando chegou perto da porta, chegou perto da onde, gente? Chegou perto da onde? Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e que ia uma grande multidão da cidade. Terminando 13, e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não. E disse: não. As primeiras 7 pessoas que assentarem recebem vitória imediata. Vai. Rapaz, o povo quase senta no chão, Jesus. Você que vai permanecer em pé, já estava sentado, sentou depois da 7ª, também recebe vitória. Amém? Estar aqui essa noite, para nós, né, é mais do que superação. Eu prometo no final contar um pouquinho, mas é uma realização de um fluxo de oração. Deus tem nos dado alguns lugares para a gente orar, e desde o momento que eu conheci via internet o culto na laje, a gente estava, né, em oração para esse dia, mesmo não tendo data para estar aqui, pedindo ao Senhor. E através da Monique, né, nossa amiga lá da Taquara, da Diveca da Taquara, a gente pregou algumas vezes lá, o meu vídeo chegou ao coração da Bruna, que a Bruna compartilhou. Então quero louvar a Deus por esse evento, né, o culto na laje, pela vida da irmã Bruna. Muito obrigado, Deus continua abençoando. O pastor Carlos, gratidão, né, já trocamos uma ideia, ele é benção. A gente deve estar mais vezes aqui, né, meu amor? Porque, vou te falar, muito bom, né? A gente já sente Deus na escada. Ao irmão que foi buscar a gente, muito obrigado, que Deus em Cristo vos abençoe. Vim acompanhado da minha esposa Joyce, do meu filho Arthur. Essa é a minha família. Amigo do teclado, sei que você canta, prega, pula, roda, toca teclado, tira foto. Seu pai já falou tudo. Então, depois que você tirar umas 20 fotos e me deixar menos feio, você faz um fundo musical, por favor. Tá bom, amiga? Deixei você sem graça, né? Crente bombril é outro nível, rapaz. Isso não é para todo mundo, não. Olhe para cá, por favor. Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 7, é a temática que a gente quer falar nessa noite, e você conhece muito bem. Jesus entra numa cidade chamada Naim e vai fazer um milagre dentro daquela cidade. Naim vai ser conhecida por causa não só do luto que está vivendo pela segunda vez, mas também por causa do milagre que o Senhor vai ressuscitar aquele menino e entregar para sua mãe. Porém, propositalmente, no verso 11 do capítulo 7 de Lucas, vai dizer que no dia seguinte. E que dia é esse? É o dia que vai posteriormente, que vai relatar para a gente no capítulo 7, no seu início, aonde Jesus está entrando nessa cidade chamada Cafarnaum, e o texto diz que a multidão está à volta de Jesus, vendo os milagres que ele está fazendo. Porém, alguém vai parar esse Jesus, e esse alguém tem um grupo, é o grupo de anciões. Eles vão parar Jesus e vão dizer: Senhor, vai na casa do meu Senhor, ele é alguém muito importante para nós, e ele tem um servo dele muito doente. O milagre que a gente precisa para dentro dessa casa não é
para esse homem que toma conta de 100, por isso é centúrio, mas para o seu servo. Ele pediu para vir até o Senhor, para que o Senhor pudesse ir caminhando para lá e pudesse fazer milagre. Cristo até então para o que está fazendo junto com a multidão e começa a caminhar para dentro, para caminhar para essa casa. Ao se aproximar-se da casa, a Bíblia diz que o grupo agora que sai não é dos anciões. O grupo que está saindo agora são dos amigos. E eles vão parar Jesus e dizer: o meu Senhor pediu para o Senhor não entrar. Ué, mandaram eu vir, agora não quer que eu entre? Não, deixa eu explicar para você, para o Senhor, porque o meu Senhor pediu para o Senhor não entrar. Por mais que ele toma conta de 100, ele é alguém muito importante na cidade, é alguém muito respeitado, poderia estar sobre o seu ombro, porém ele entende que ele é tão pecador, que ele não vai aguentar e não suportar ficar debaixo do mesmo teto da sua santidade. Mas se o Senhor mandar uma palavra, o servo dele vai ter cura. Imagina a cena, a multidão em volta de Jesus. Imagina a cena, os amigos agora falando isso. E querendo ou não, os anciões também estão à sua volta. Cristo olha para um lado, olha para o outro e percebe que a frase que sai da boca dos amigos é: ele quer milagre, mas ele entende que ele é pecador. Ele reconhece que ele é pecador, mas ele pediu uma palavra. O Senhor então libera uma palavra dizendo: entra e diz para o centurião que agora tem um milagre na sua casa e que o servo dele tem a cura. Poderia parar por aí, pastor Carlos, só que o Senhor vai dizer: eu nunca vi tanta fé em Israel, em alguém que não quer que eu entre, mas quer que eu mande uma palavra. E cá para nós, eu sei que é muito bom crente visitar outro crente. Eu sei que é muito bom ter a tal da visita no lar. Eu sei que é muito bom ter o tal do café amargo, acompanhamento da visita. Só que tem hora que talvez isso não vai acontecer. E não é porque alguém é ruim ou não quer colocar o seu nome na lista. Mas todas as vezes que você subir essa escada, tem uma palavra de vida para você. E a palavra de vida é: o homem não chegou, mas Jesus chegou primeiro. Então eu já quero liberar para nós nessa segunda-feira, nessa famosa quinzena para terminar, ou para iniciar um novo ciclo de 15 dias, o Senhor está dizendo para alguém: eu não sei o que você veio buscar, mas a palavra é: do jeito que você deixou, não será da forma que você vai encontrar. Por quê, pastor Juninho? Porque independente se é para você ou não um milagre, tem milagre acontecendo na tua casa. Alguém pode receber essa palavra? Aponte o dedo para esse crente e diga para ele: do jeito que você deixou, não será do jeito que você vai encontrar. Diga para ele: porque uma palavra já foi liberada. Diga para ele de novo: uma palavra já foi liberada. Diga para ele: se a palavra foi liberada, tem milagre que já chegou no teu endereço. Você pega essa palavra? Você pega? É por isso que o capítulo de número 7 e o verso de número 11 inicia dizendo que depois dessas coisas, que é o dia anterior que o milagre está acontecendo. Quando eu leio o capítulo 7, o verso 11, eu começo a perceber que Naim está enfrentando o mesmo problema pela segunda vez. E qual é a problemática que Naim está enfrentando? Que Naim está enfrentando é nada mais, nada menos do que a morte batendo pela segunda vez. Falar sobre morte não é bom, ninguém gosta. Ninguém literalmente nasce para morrer, mas é a realidade da vida. Independente da idade, todos nós iremos passar por ela se o Senhor não vier buscar a igreja e formos transladados. Por mais que a gente não queira falar de morte, a gente precisa ter maturidade para perceber que talvez ela vai encontrar alguém pelo meio do caminho da minha casa ou até mesmo me encontrar. Só que quando eu olho para esse caixão e olho para essa cena, eu percebo que só tem um corpo, talvez na sala dessa mulher. E esse corpo é a matéria que voltará para o pó, o espírito voltará para Deus e a alma vai para aquele grande juízo final. Por mais que a gente seja só simpatizante do Evangelho, não tem como dar essa meia volta. Ou a gente é filho de Deus, ou é filho de outra coisa. Ou a gente tem um nome escrito no livro da vida, ou não tem o nome no livro da vida. Não é porque eu sou pastor, a Joyce é missionária, que meu filho já é salvo. Eu tenho que pregar a salvação para ele todos os dias, a ponto dele entender que ele precisa aceitar o Senhor como Salvador. E esse é o problema da gente.
A gente está vivendo esse problema. E qual é o problema? A gente está vendo alguém muito simpático com o evangelho, mas falta comprometimento. Então eu tenho que entender que todos nós iremos passar pela morte. Uns vão deixar saudade, outros vão dizer graças a Deus que essa peste foi embora, não é verdade? Outros vão deixar remorso, que bom que foi, mas pelo amor de Deus, não era para ter ido agora. Ela está sofrendo luto na sua casa, e o luto acontece pela segunda vez. O texto diz que ela perde o marido, ninguém sabe por causa do quê, e ninguém tem noção o tempo desse luto que ela está vivendo. Mas o texto afirma que ela está perdendo agora o seu filho, o seu único filho. Dentro da narrativa bíblica, filho é fruto, filho é bênção, como diz Salmo de número 127, 128, que diz que filho é fruto e filho é bênção, como flecha na mão dos valentes. Assim são os filhos da mocidade. Então ela já perde o marido, que era o provedor, o sacerdote, e alguém que poderia auxiliar para ela. Só que agora ela está perdendo também o seu filho. E dentro dessa analogia bíblica, ela não tem ninguém para levantar a bandeira ou alvoroçar a bandeira da vitória para dizer, vamos lutar. Ela não tem ninguém, porque para ela o único objetivo de viver ainda era o filho, depois da morte do seu marido. Então a morte agora bate na casa dela pela segunda vez. A cena é deplorável, a cena é triste. O texto vai explicar para a gente que ela está enfrentando isso. E qual é o nome que ela está enfrentando? Luto. Luto não tem hora para chegar, a morte não avisa quando chega. Ninguém está preparado para encontrar a morte. Por mais que a gente veja alguém no leito, sofrendo, a gente às vezes quer até liberar para ir embora, mas diz, dá uma segunda chance. A gente ora, a gente acredita. E cá para nós, com todo respeito, a pandemia veio revelar isso para a gente. A gente teve tanta fé, que acreditava que alguém estava entubado 10 dias, 20 dias, 45 dias, como obreiro da nossa igreja, e Deus deu a graça e misericórdia, emagreceu, voltou, precisou voltar a andar, fez de tudo como criança de novo, e a graça alcançou. Mas quanta gente não conseguiu sobreviver? Infelizmente, mas era o tempo que Deus chamou muita gente sobre a face da terra. A minha palavra é que Deus continue dando graça a você para suportar esse luto, porque eu sei que não foi tão fácil. Na minha casa ninguém morreu. Meu sogro ficou internado com Covid e Deus deu uma segunda oportunidade. Então a gente precisa entender que todo mundo vai passar pela morte. Como a morte não avisa o dia, não avisa a hora, não bate na porta e diz, prepara porque eu estou chegando, nós vamos passar por ela. Volto na frase. Uns vão deixar a alegria porque foi embora, outros vão deixar a tristeza. Ela olha e percebe que a única coisa que ela precisa enfrentar, pastor Carlos, é o luto. E o luto a gente precisa ter maturidade para entender que sendo crente ou não crente, dói do mesmo jeito. O que faz a gente ter uma alegria no luto sendo crente é acreditar que por mais que ali está um corpo, o Senhor vai nos dar a alegria de perceber que mesmo no dia da tristeza, do luto ou do enterro, nós vamos entender e olhar que daqui a pouco a gente se encontra lá no céu. Porque a gente olha e percebe que alguém fazia parte do mesmo exército. E a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. Depois desse luto que ela está vivendo, ela vai viver o famoso velório. O que é velório, pastor Júnior? Velório é derivado da palavra velar. Eu não sei quantos já perceberam na reportagem televisiva, quando alguém muito famoso morre, alguém vai dizer, os repórteres não podem entrar, só entra a família, porque é velório, é algo para velar entre a gente. E talvez depois de todo mundo ver, ou dar a última despedida, o último beijo, num corpo que está ali, não tem mais o espírito, não tem a tricotomia, só tem corpo, melhor dizendo, não é a totalidade da tricotomia, corpo, alma e espírito, a gente percebe que quando é alguém muito famoso, dependendo do que seja, aí é liberado para todo mundo. O que é velório, pastor Juninho? Velório é algo interno, é algo que ninguém percebe, é algo que ninguém aparece. Tem dias que a gente está vivendo esse velório, a gente canta, prega, pula, roda, entrega, sobe as escadas, desce as escadas, a gente é bênção para os outros, mas ninguém tem noção. Como diz o linguajar, tem dia que só o travesseiro conhece as nossas lágrimas. Tem dia que eu olho para Joyce e digo, Joyce, vai para o quarto com o Arthur, porque eu estou vivendo os meus velórios. Eu desligo o meu telefone, eu boto em modo de avião,
irmão, vou para a sala e choro. Não é porque eu estou em pecado, são os meus velórios, os meus processos. Quer dizer que você esconde da sua esposa? Não, tem dia que não dá para compartilhar. São os meus velórios, os meus momentos. E não é que eu quero ocultar da Joyce. E como é bom compartilhar. São 14 anos de casado, totalizando 16, 2 anos de namoro, noivado e casamento, e 14 anos de casado. E todas as vezes que eu preciso, como ela precisa também, ela compartilha comigo, eu compartilho com ela, porque eu resolvi casar com ela e ela resolveu casar comigo. Mas tem dia que eu digo para ela: vai para o quarto, fecha a porta. Eu boto aquele fundo musical e começo a chorar. Aí entra o comercial, digo: Jesus, deixa o comercial. E choro, e vou chorando. E alguém vai dizer que homem não chora. Claro que chora, irmão. Homem não faz muita coisa que não deveria fazer, mas faz. A gente chora, são os nossos lutos. A gente vem para o altar, a gente canta, a gente adora, mas ninguém tem noção. E esse é o pior. Deus te usa para os outros, porque tem dia que Deus faz em nós, e tem dia que Deus faz através de nós. Que luto é esse? É o luto que você quer gritar e o grito não vem. É o luto que você quer quebrar tudo e não resolve nada. Vai ter que comprar tudo de novo se quebrar. Você está vivendo os teus lutos. É esse luto chamado velório que você olha e percebe. O pastor te aconselha, te doutrina. Você vai para o tal dos coaches da vida. Alguém te ensina um montão de coisa, mas quando você fecha a porta do quarto, você percebe que a luz apagou. E com todo o respeito da frase, você não dorme e acorda com seus pastores. Eles precisarão seguir a vida deles. Por mais que você manda no grupo pedindo oração, pedindo apoio, é o teu velório. São velórios esses que deixam marcas e cicatrizes. É o texto que vai explicar que ela não tem ninguém para dizer a famosa frase que eu particularmente odeio, que é a frase dos meus pêsames, né? É o famoso pena. Não é pena porque não é meu. Eu uso uma frase que existe deserto que é só nosso. Eu vou te contar, você vai chorar, daqui a pouco você vai viver a vida normal. Mas quando são os meus lutos, quando são os meus velórios, eu tento sair deles, mas não consigo. Ela olha para dentro da sala e percebe: eu tenho só um menino, talvez um pré-adolescente morto na minha sala. Está morto, mas continua sendo meu filho. E com todo respeito, há quem não queira ir até o cemitério, quer viver das lembranças, dos dias bons, não quer olhar e perceber que a pessoa definhou ali, mudou de cor, não anda, não mexe, não respira, o coração não está pulsando mais. Então para que velar? Só que ela entende: é meu filho. Se é meu filho, eu quero ir até o final. A Bíblia vai dizer, melhor dizendo, a história diz que as carpideiras vão ser pagas para chorar. Elas não só choram, as carpideiras, além de chorar, tocam flauta, esse fundo musical. Talvez venha a ser daqui, que é esse fundo musical, ou esse fundo ambiente, para que alguém entenda o que está acontecendo. Elas não só choram, elas também não só tocam flauta, elas também cantam. Qual a intenção das carpideiras? Elas foram pagas para estar ali. Se não fosse paga, não estariam. Só que qual a intenção da linha teológica que as carpideiras estão fazendo, pastor Carlos? Enquanto elas tocam, enquanto elas choram, enquanto elas cantam, elas estão fazendo isso para trazer acalento e literalmente uma paz no coração da pessoa enlutada. Só que eu percebi uma coisa, que enquanto elas estão chorando, crocodilo quando morde também chora. E é por isso que daí vem lágrima de crocodilo. Por quê? Porque enquanto mesmo está fechando a boca, fechando a boca para destruir, para matar a sua presa, as glândulas lagrimais vão ser comprimidas. E por isso que o crocodilo, enquanto morde, está chorando, mas ele não expressa nenhum sentimento. Deus me deu uma frase, irmã Bruna, pega se vocês quiserem. E qual é a frase? Se aquilo que eu canto, se aquilo que eu prego não me muda, não pode mudar quem está me ouvindo. Vou repetir, hashtag Juninho Milagre. Se aquilo que eu canto, aquilo que eu prego não me muda, não pode mudar quem está me ouvindo. A intenção de quem canta é trazer alento, mas não acontece nada. A intenção de quem toca é trazer alguma coisa boa, não acontece nada. Esse é o problema da gente. O evangelho não pode ser só para quem ouve. O evangelho tem que ser também para quem prega. Até porque a pregação que eu tenho não muda o Júnior, muda quem ouve. Por quê? Porque o dom que eu tenho serve para os outros, não serve para mim. Glória a Deus.
E esse é o problema da gente. Esse é o problema do que Deus deu para a gente. A gente está mais preocupado em fazer para os outros do que para nós. Então, enquanto as carpideiras estão ali, cantando, tocando e chorando, não tem nenhuma mudança dentro desse velório. E cá para nós, gente, com todo o respeito da frase, a pior coisa que tem é quando alguém vai ser enterrado como de gente. Em qualquer situação, talvez a família não foi, ou não chegou a tempo, ou não teve a documentação para que pudesse dar entrada. Então, com a intenção é que mediante a esse luto e a esse velório, ela precisa ter força para carregar o caixão. Que é isso, pastor? Sim. Porque tem dia que a força não está na nossa boca, tem dia que a força não está no nosso joelho, tem dia que a força tem que estar no nosso braço. E eu vou profetizar, não sei se você vai pegar isso aqui. Hoje o céu está dizendo, eu vou te dar graça para você suportar o peso do caixão. Que isso, pastor? Está dizendo que quem vai morrer na minha casa? Eu não falei isso. Eu estou dizendo que a dor é muito grande, mas você precisa segurar na alça e fazer carão, dizendo, está morto, mas continua sendo meu. Deixa eu explicar isso aqui para você. A gente mora no condomínio Minha Casa Minha Vida. São 24 blocos. O nosso, que é o 12, é praticamente no meio. Então eu sou obrigado a passar por mais 12 para chegar na portaria. E olhe para cá, lá eu não tenho nome, Joyce não tem nome. Lá eu sou o pastor e ela é a pastora. Ninguém quer saber se eu estou bem, ninguém quer saber se ela está bem, porque tem dia que o negócio está complicado dentro de casa. E não é por causa de pecado, é por causa dos lutos, é por causa dos velórios. Mas quando eu abro a porta e digo para Joyce, Joyce, faz a agressiva, a regressiva e a progressiva. Bota o salto 18. Arthur, faz cara de crente ligado com Deus. A geladeira pode não ter nada, a prova pode estar chegando, mas eu digo para ela, segura na alça do caixão e vamos embora até a portaria. Deixa eu melhorar isso aqui para alguém. Ninguém tem nada a ver com o teu processo. Para de descontar nos outros aquilo que é tratamento para você. Se não está bem, fica dentro de casa, mas se não tiver, sobe as escadas que tem cura para a tua vida. Porque tem dia que não dá para a gente fazer o tal do carão. Tem dia que não dá para a gente sorrir, porque o luto está terrível, o velório está terrível. Mas o céu está dizendo, vou te dar força. Para quê? Segura na alça do caixão e vem. Oh, glória a Deus. Você pode liberar isso para alguém? É coisa de louco. Você pode liberar isso para alguém? Diga para ele, segura na alça do caixão e vai. Não, teve gente que ficou até com medo. Fala para ele, diga, segura na alça do caixão e vai. Eu estou sem força, segura na alça. Eu não estou aguentando, segura na alça. Tem graça de Deus descendo sobre nós. Deus está te dando sustentabilidade para entender que está morto, mas continua sendo seu. E já já o milagre acontece. Enquanto não acontece, eu seguro na alça do caixão. O que te faz vir para cá é que talvez você veio subir nas escadas segurando a alça do caixão de alguém morto espiritual na tua casa. E todo morto pesa. A ciência comprova que alguém com pelo menos 100 quilos, quando morre parece que vira 200. Porque eu consigo carregar alguém com 100 quilos no colo, mas quando está morto eu não consigo carregar. Por isso que tem 4 braços ou 4 pessoas para carregar. O céu está dizendo, quando ficar pesado para você, eu vou usar pessoas para... Ai. Deixa eu liberar porque arrepiou isso aqui para alguém. O céu está dizendo, quando ficar pesado para você, fica tranquilo. Eu estou enviando alguém para dar esse termômetro do peso, a ponto de você entender que ninguém é mais, ninguém é menos. Aponte o dedo para esse crente e diga para ele, Deus está enviando socorro. Pode ser melhor. Levanta a mão direita, mão direita. Vou fazer com o pastor Carlos. Você faz com 3 pessoas. Você vai bater na mão dele e vai dizer, Deus está enviando socorro para te ajudar. Vai, Deus está enviando socorro para te ajudar. Bate na mão de 3 crentes e diga, Deus está enviando socorro para te ajudar. Não, seja simpático comigo. Melhora essa cara. Bate na mão de 3 crentes. Deus está enviando socorro para te ajudar. Está pesado, mas tem ajuda. Está pesado, mas tem socorro. Tá pesado. Alguém recebe essa profecia aqui? O céu está dizendo, sobe as escadas porque eu estou enviando socorro. Você vai parar? Vou não. Por quê? Porque Deus está enviando socorro.
Aí viu aquele crente chato que te liga, que te manda mensagem? Vai hoje não, amiga, pro culto? É o socorro. Senti sua falta. Ih, tá sem dinheiro, vou passar aí. Nem que você monte na minha bicicleta. Vem de bicicleta do mesmo jeito. O céu está dizendo para alguém: eu estou enviando socorro. Pensa na cena, gente. Ela está vivendo luto. E o luto que ela está vivendo chama-se velório. Se velório, pastor Carlos, é interno, ela precisa agora viver o cortejo. O que é cortejo? É derivado da palavra cortejar, é aquilo que expõe. Se ela está vivendo dentro de casa o famoso velório, é aquilo que eu não desconto em ninguém quando seguro na mão da Joyce e do Arthur até chegar na portaria. Porque eu estou vivendo os meus velórios. E esse velório é dentro de casa. A gente grita, a gente esperneia, pede misericórdia, passa a madrugada toda chorando. Mas quando eu abro a porta, eu preciso entender que agora não é mais velório. Agora o que eu estou vivendo é cortejo. Qual é a intenção do cortejo? É expor aquilo que está morto. E redobre sua atenção. Não é mais fácil não sair de casa no dia do luto? Não é mais fácil não sair de casa no dia do velório? Já está morto. Não quero ir, deixa ir embora. Enterra e acabou. Lembra que tem gente que não suporta ir até o último segundo, até jogar a última pá, porque para ele ou para ela dói muito. Só que quando essa mulher entende que ela precisou chamar o sumo sacerdote para fazer o cortejo fúnebre, e agora as carpideiras também vão chorando, 4 pessoas segurando o menino, e ela vai atrás enlutada, ela precisa entender que a exposição não lhe faz mal, porque quando Deus trata a gente em casa e agora quer expor, serve como testemunho. Deixa eu explicar isso aqui para alguém. Dentro de casa ela está vivendo o velório, do lado de fora está vivendo a exposição daquilo que está morto. E a gente às vezes não entende porque Deus expõe algumas coisas nossas. Às vezes não entende porque Deus permite essa tal da exposição. E o céu está dizendo para ela: eu já te tratei tanto em casa, no luto e no velório, que ninguém viu. Agora só segura a alça do caixão e segue. É por isso que às vezes alguém olha para você e questiona: como que você consegue cantar? Como que você consegue pregar? Como você consegue dirigir igreja? Você parece que não passa no vento. Você não tem luta, não tem prova, não tem dívida, nada queima na sua loja. Não, você deve estar aí cheio do Pix, está tudo bem para você. Alguém olha para você e, como você é um crente doido assim, né, breia do manto do mistério, sobe a escada cantando, entra nas vielas, no beco, na rocinha, adorando, faz evangelismo, vem para o culto, e alguém acha que é mil maravilha. E o pior, às vezes Deus te usa, pior em que sentido? Deus te usa tanto naquele culto que alguém sai vibrando e você com a mão no bolso chutando latinha. Deus te usa para os outros e você fala: e para mim parece que nada acontece. Deus te usa para alguém na provisão, e Deus ainda diz na tua boca: vou fazer. A pessoa te encontra e diz: Deus te usou, e não lembra de te honrar. Que Deus é esse que expõe a gente, que Deus é esse que permite isso. Só que o céu está dizendo para alguém: eu tratei tanto de você no velório, eu tratei tanto de você em casa, que ao invés de você também puxar o gatilho para morrer, você resolveu subir as escadas para mim adorar. Aleluia! Eu não estou pregando para anjos, estou pregando para pessoas que têm sentimentos e é dotado de falhas. Tem dia que não dá para cantar, eu sei disso. Tem dia que não dá para dar glória, eu sei disso. Tem dia que não dá para subir as escadas, eu também sei disso. Mas quando eu entendo que Deus me tratou em um ambiente que ninguém viu, agora Ele está me colocando para fora e dizendo: canta como nunca tivesse cantado, prega como nunca tivesse pregado, toca como nunca tivesse tocado, sobe as escadas como fosse a primeira vez no culto da laje, porque você entende, Deus te tratou tanto que agora você vem para o culto e alguém pergunta: você não passa nenhuma luta? Você vai dizer: até passo, só que eu entendo que independente do que eu passo, fiel é aquele que me chamou. Oh, aleluia! Oh, glória! Aleluia!
Tem dia que dá vontade de rasgar a carteirinha. Tem dia que dá vontade de parar. Tem dia que dá vontade de voltar assim, um vômito. E por que a gente não volta? É porque o meu momento não define quem eu sou. Como não define quem eu sou, isso é transitório. Já vai passar. E quando passar, eu vou dizer: Ele continua sendo fiel. Aponte o dedo para esse crente e diga para ele: você está proibido de parar. Diga para ele, diga para ela, diga para 3 pessoas, por favor, diga: você está proibido de parar. Por quê? Porque tem socorro de Deus chegando na porta. Talvez alguém ia dizer para ela: vai não, minha filha. Sabe por quê? É muito doloroso ver enterrar o seu filho. Você já viu enterrar seu marido? Agora você está vendo enterrar o seu filho. Aí vai o sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote faz, pastor Juninho? Ele pega um incensário ou um incenso, como o padre da igreja católica, para você entender, e vai aromatizando o caminho. Depois do sumo sacerdote saindo dessa casa, quem sai são as carpideiras chorando. Depois 4 pessoas segurando a alça desse caixão. E depois a mãe enlutada. Eles vão caminhando nessa cidade chamada Naim, ou nesse vilarejo. Conhecedor de todos nós, Naim só tem um cemitério do lado de fora. Então é obrigado a andar pela cidade inteira, que também só tem um portão. Naim é um lugar que significa lugar de paz, agradável e alegria. Está faltando paz, está faltando o que é agradável e está faltando alegria. Talvez ela poderia dizer: aqui eu vi meu menino correr, jogando bola, brincando no telefone. Talvez aqui eu vi meu menino brincar à vontade, e agora eu estou vendo o meu menino sendo carregado. É triste, mas é o filho dela. O sacerdote começa a caminhar. As carpideiras vão atrás, alguém carregando o menino e ela também. E por que eu li o verso 11 e também o verso 12? Porque o verso 12 está dizendo: e chegou perto da porta. Chegar perto da porta aqui não é algo comum. É algo literalmente espantoso, porque por ela não ter marido, e por costume da época, ela não tinha mais direito de ir até o cemitério. Só quem poderia ir agora é o pessoal que está à sua volta. Por não ter marido, a porta para ela é o limite. Com todo respeito, se eu quiser passar pela porta, seja ela de qualquer tamanho, alguém precisa sair da frente, porque a porta precisa estar livre. Então porta aqui fala de limite. Quando os portões começam a se abrir, dentro do coração dessa mulher bate um desespero, porque ela percebe: o sumo sacerdote vai caminhar até o cemitério. As carpideiras vão caminhar até o cemitério. Quem está carregando o meu filho vai caminhar até o cemitério. Porém, para mim, eu não posso passar da porta para fora, porque é o limite. É sabedor de todos nós, quem está do lado de fora dessa porta é Jesus de Nazaré. E ele tem uma multidão, pastor Carlos. Se eu estou nessa multidão, irmã Bruna, eu diria: por que o senhor não entra? Por que o senhor vai esperar o portão se abrir? Entra, faz milagre e vai embora. Por que Jesus não entra na cidade? Pelo menos enquanto ela não bate, ela não para no portão. Porque Deus está dizendo para alguém: se não chegou o teu limite, eu não posso agir. Gente, é por isso que às vezes a gente fala: estou no meu limite. E o céu está dizendo: tá não, você aguenta um pouquinho mais. Porque você está só caminhando pelo vilarejo. Quando você chegar na porta, é o teu limite. Então o que é limite para você, para abrir os portões e acabou, tem uma resposta e esperança do lado de fora entrando. É por isso que Deus te trouxe aqui essa noite, na minha participação, para dizer para alguém: se Deus ainda não agiu, você aguenta mais um pouco. Se Deus ainda não interviu, você aguenta mais um pouco. Então, pastor, eu não entendi. É Deus dizendo: continua caminhando, porque uma hora chega no teu limite. Quando chegar o teu limite, Ele entra com provisão. Deixa eu
liberar isso aqui para alguém. Hoje Cristo está na porta. E não é a mesma de Apocalipse. Se abrir eu entro, vou cear. Ele está dizendo, eu vou esperar os portões se abrirem. Se os portões não se abrirem, não é o teu limite. Mas quando os portões se abrirem, eu vou entrar em Naim. Deixa eu liberar, pega se você quiser. A morte estava reinando lá dentro, dizendo, quem manda sou eu. Levei o marido, agora estou levando o filho. Só que o dono da vida está do lado de fora dizendo, não se preocupa não. A morte gritou até hoje, porque o dono da vida chegou para fazer milagre. Eita, levanta a mão porque já tem demônio perdendo as forças. Já tem sepultura sendo fechada. Por quê? Porque o dono da vida está do lado de fora dizendo, tranquiliza o teu coração. Porque se a morte está achando que manda, o dono da vida pisou forte na rocinha para dizer, tem livramento de morte. Ninguém calai, revas, recalamandará. Se eu fosse você, dava glória. Vem comigo, batera. Se eu fosse você, dava glória. Por quê? Porque tem livramento de morte para alguém. Eita! Quem Deus permitiu abrir a sepultura vai fechar de novo. Por quê? Porque o dono da vida pisou na rocinha e está dizendo, não vai ter banho de sangue, não vai ter morte. E se a morte pegar, eu vou ressuscitar. Eita, ergia, calamaxergia, remaia, tecamanto, revarigio, reba, jefassuri. Tem um varão de autoridade na casa. Sinta ele se você quiser. E eu não estou espiritualizando. Deus está dizendo para alguém: a morte gritou até ontem, porque o dono da vida chegou. A morte teve vez até ontem, mas o dono da vida chegou. E quando o dono da vida chega, a morte tem que bater em retirada. Então por que Jesus não entrou? Porque ele estava esperando o limite da mulher. Oh, glória! Havia-se um costume na época. E esse costume da época é, toda vez que você vê um cortejo fúnebre, alguém carregando o morto, você precisa fazer duas coisas. Quantas coisas, gente? Ih, estou sozinho. Quantas coisas? Primeira coisa que você faz, abaixa a cabeça, tira o chapéu e deixa passar. Só segue o seu caminho depois que você não avistar mais o morto. Era um costume rabínico. Depois que você tirar o chapéu, abaixar a cabeça, se inclinar, reverenciar o morto, deixa ele ir. Se você fizer isso, já está legal. Qual é a segunda coisa? Se você quiser acompanhar o morto, indo até o final, que é o cemitério, será mais legal ainda. Mas se não, você pode deixar ele ir e você segue o seu caminho. Então dá para se entender que o costume rabínico explica para a gente: ou você acompanha ou você sai de cena. Mas era obrigado, olha para cá, era obrigado parar, abaixar a cabeça e deixar o morto seguir. Então dá para se entender, pastor Carlos, que algumas pessoas vão ouvir ou bater de frente com o nosso morto, vão abaixar a cabeça, vão tirar o chapéu e vai deixar o morto seguir. Não é porque elas são ruins, é porque homem nenhum na terra consegue bater de frente com a morte e resolver. Você pode perceber que até o médico que estudou 9 anos, ele vai usar essa frase: nós tentamos de tudo, mas não conseguimos. Vocês, melhor do que ninguém, sabem que tem gente que toma tanto tiro, passa pelo vale do vale do vale, e no final Deus ainda tem uma grande obra. Vem todo quebrado, amarrado, mas está no altar. Talvez alguém que está aqui dentro já se deparou com a morte por algumas vezes. O gatilho, ou melhor, que a arma falhou, ou que você tomou um tiro, alguma coisa meio complicada para que a morte te levasse.
Só que naquele dia o céu resolveu olhar para você e dizer: não é o homem, sou eu que te dou livramento. Não é o tal do corpo fechado, mas é a alma livre. Oh, glória a Deus. Vou repetir. Não é o tal do corpo fechado, literalmente é a alma livre. Então, você já percebeu que alguém vai ouvir o teu problema, ouvir o teu processo, ouvir a tua dor, e no final vai dizer o quê? Vamos orar. Mas você já não está orando? Alguém vai ouvir tudo isso e no final vai dizer: tá bom, segue o teu caminho que eu sigo o meu. Então dá para se entender que a multidão que está com Jesus do lado de fora, quando vê os portões se abrir e se depara com o morto, abaixa a cabeça, tira o chapéu, espera o morto passar. Como o morto não é conduzido para passar, quem entra é Jesus, porque nunca Jesus vai abaixar a cabeça, deixar o morto embora como está morto. Jesus está dizendo: está morto para vocês, mas quando eu entro em Naim, eu entro com vida. Deus está permitindo algumas pessoas ouvirem, não fazerem nada e deixar o teu morto passar. Só que Jesus, por te amar, Ele está dizendo: você chegou no teu limite, e eu não sou qualquer um. Vi o teu morto, sei do teu processo, sei do teu problema, e aonde que eu vou? Eu vou para dentro de Naim. A multidão fica aí, porque quem entra agora sou eu. Bem suave, bem suave. Olha para cá. Eu fecho para contar o testemunho, já para terminar. Olha para cá, rapidinho para concluir o texto. O texto dá a entender que tem pelo menos 4 tipos de personagem: o sumo sacerdote na frente, as carpideiras chorando atrás, logo atrás o menino morto sendo carregado por 4 braços e a mulher chorando. Jesus passa pelo, olha para cá, gente. Jesus passa pelo sumo sacerdote, Jesus passa pelas carpideiras, Jesus passa pelo morto, ainda não ressuscita, e ele vai até a mãe e diz: qual é a frase? Não. Ué, gente, se eu sou Jesus, e olha aqui, me permita, Senhor, falar isso. Se eu sou Jesus, eu diria para o sumo sacerdote: brincadeira, hein? Vocês não sabem o que é fé? Vocês não sabem o que é orar? Não quero só que vocês fiquem balangando incenso. Vocês são sumo sacerdotes, vocês conhecem da lei, conhecem da Torá e conhecem de milagre. Jesus não fala nada com eles. Se eu sou Jesus e passasse pelas carpideiras, eu diria: miseráveis, só estão aqui porque foram pagas, estão chorando sem sentimento algum. Vocês não têm parentesco com ninguém, e só cantam, tocam e choram porque alguém está pagando vocês. Se eu sou Jesus, eu passava agora pelo menino e diria: ressuscita. Pegava o menino, entregava para a mãe. Aí sim eu diria para a mãe: mãe, não chores. Só que o texto está inverso. O texto diz que ele passa pelo sumo sacerdote, não fala nada. Passa pelas carpideiras, também não verbaliza nada. Passa pelo menino morto, ainda não ressuscita. Ele vai até a mãe e diz para ela: não chores. Já se perguntou por quê? Você já se perguntou por que às vezes Jesus passa pelo nosso morto e não faz nada? Se o problema maior ali era o morto, era só Jesus ressuscitar, entregar para a mãe e falar: bota Netflix para ele, dá um Nescau e não chores, acabou. Só que o Senhor passa pelo sacerdote, passa pelas carpideiras, passa pelo menino morto, e agora vai falar com a mãe: não chores. Olhe para cá o que Deus falou comigo, porque não é mensagem de YouTube. Tem dia que Jesus propositalmente vai fazer isso com a gente. O quê? Passar pelo nosso morto e não fazer nada. E a gente vai se questionar: por que Deus não salva? Por que Deus não liberta? Por que Deus não ressuscita? Que Deus é esse que passa pelo meu morto? Será que Deus não sabe o meu problema? Será que Deus não sabe o meu processo? Eu estou vivendo um luto, o velório e agora o cortejo. Por que Jesus então resolve passar pelas 3 tipos de personagens e ir para a mãe e dizer para ela: eu tenho compaixão de você, e a palavra que eu tenho para a sua vida é: não chores?
Não se espante que eu vou dizer. É porque se Jesus primeiro ressuscitasse o menino e entregasse para a mãe, automaticamente no futuro ela iria perder o menino, porque todo mundo sabe que vamos passar por essa perda. Só que Cristo está dizendo: antes de te entregar o que está morto vivo, eu vou tratar aqui primeiro. Porque tratando do seu coração, independente do que você está vivendo, não muda quem eu sou para você. Eu te explico e parto para o testemunho para entregar o microfone. O céu está dizendo: o que te faz subir essa escada é que Jesus resolveu passar pelo teu morto e olhar para você e dizer: não chores. Porque quando eu estou tratado aqui, irmã Bruna, pastor Carlos, quando Deus me trata aqui dentro, independente do que eu estou vivendo, eu estou bem. E eu volto na frase. É por isso que você vem para cá e alguém pergunta: como que tu consegue cantar? Como tu consegue pregar? Como tu consegue estar envolvido com a obra? Na tua casa só tem você de crente. Com todo respeito, talvez alguém da tua casa está envolvido com muita parada errada. E você se pergunta: até quando? Até quando? Perdão. E alguém te pergunta: até quando? Até quando? Você entende que independente do que você está vivendo, você está bem aqui dentro. E quando você está bem aqui dentro, alguém pode botar Anitta, que você continua: glória a Deus, pois vencerei. Alguém pode dizer: o nome está na lista para morrer. E falar assim: Deus disse que não vai morrer. Você pode olhar para alguém e perceber: o diabo disse que vai levar, e Deus me prometeu que vai sentar aqui, ainda vai ser obreiro dessa casa. Deixa eu liberar uma palavra para alguém. Hoje Deus não resolveu, pelo menos por enquanto, ressuscitar o que está morto. O que ele resolveu fazer? Passar pelo teu morto e tratar da tua alma primeiro. Quando Deus trata da gente, independente do que eu estou vivendo, eu estou bem. Você já percebeu? Obrigado, pastor. Você já percebeu que quando a gente está bem, o circo pode estar pegando fogo, você não está nem aí? Você vê teu filho saindo e não tendo hora para voltar. Você vê alguém da sua casa se envolvendo mais e mais no mundo do tráfico, e você percebe: fica tranquilo. Por quê? Porque hoje você acha que é o cara, mas o Senhor falou para mim que o cara, que não é o cara lá de cima, mas é o Cristo, vai te pegar na curva. E o Senhor está dizendo para alguém: hoje eu passo pelo teu morto, mas primeiro eu trato aqui dentro. Me dá mais um pouquinho de água, por favor. Já viu quando Deus trata Já viu quando Deus trata da gente? Você quer ser o primeiro a chegar e o último a sair. Já viu quando Deus te trata? Você está vivendo dias que tu chega em casa e fala: meu Deus, se alguém morasse aqui ia dizer que morava no inferno. Como você não mora no inferno, você mora na bênção. Obrigado. Você vai perceber, independente do que eu estou vivendo, Deus tratou aqui. Então, qual a intenção de Cristo? É que ele está dizendo: antes de ressuscitar o seu menino morto, eu vou tratar aqui dentro. Já viu crente tratado? Crente tratado não dá trabalho. Crente tratado não murmura. Crente tratado não questiona. E a gente precisa ter maturidade para entender que Deus já vai ressuscitar o que eu preciso. Mas tem dia que Ele vai olhar para a gente e vai dizer: primeiro eu vou tratar de você. E quando eu falo que Deus passa pelo morto e ainda não ressuscita, mas trata da gente, eu lembro de nós. Eu lembro da minha casa, eu lembro da minha família. Eu fiz 38 anos de idade. Desde os meus 12 para 13 eu sou crente. São 26 anos praticamente dentro desse ambiente de igreja. 24 para 25 anos dentro desse ambiente. Eu não vim do mundão. Eu não sei o que é uma cocaína, um crack, uma maconha. Nunca dei tiro, nunca foi um baile funk. Mesmo tendo uma família complicada. Meu pai saiu de casa, eu tinha 6 anos. Encontrou outro homem que é alcoólatra de último nível. Meu pai saiu de casa, meu irmão mais velho não soube lidar com essa falta de paternidade. O meu padrasto que entrou, porque pai não é só aquele que faz, é aquele que cria, não conseguiu lidar por causa do álcool. 5 vezes ao dia ele sai para beber. Eu sou o caçula, falei do mais velho. E o mais velho não soube lidar com isso, entrou para o mundo paralelo,
ficou 4 anos preso e 2 anos achando que era dono de alguma coisa. O do meio, retardamento mental. Eu cresci nessa família. Com 12 para 13 anos, levantei a mão para Jesus. Vim para um culto como esse com 2 bolsas do Guanabara e não era de compra. Era sim do mercado, mas era da medicação que minha mãe tomava. Eu era o normal, tinha um especial, outro que envolvido com tráfico. O pai sumiu no mundo, o padrasto alcoólatra e a mãe tomava remédio tarja preta. Olhei para o pastor naquele culto e falei, ora porque minha família está destruída. Aí eu comecei a me envolver na igreja, aprendi a cantar, aprendi a tocar, sem nunca ter feito nenhuma aula. Lembro como se fosse hoje, eu subi no monte, pegava a Bíblia e dizia, alguém pregou, dizendo que bota a Bíblia em cima da cabeça que Deus vai te usar. Como eu não tinha dinheiro nem para comer, quanto mais fazer um seminário. Hoje eu sou formado no bacharel, dou aula, a gente palestra para casais, as coisas mudaram. Mas há 25 anos atrás, era a Bíblia na cabeça dizendo, é só leitura e graça e misericórdia. Me envolvi muito cedo na igreja. Ali eu aprendi algumas coisas. Mas quando chegava nas datas comemorativas, dia dos pais, dia das mães, cadê os meus pais? Eu tocava teclado, ministrava louvor e dizia para aquele senhor que estava na porta, o senhor pode ser meu pai hoje? Meu pai não vem na igreja, nem meu padrasto. Chegava o dia das mães, olhava para as irmãs e dizia, a senhora pode ser minha mãe hoje? Minha mãe não vem para a igreja. Eu cresci com esses traumas. Aí com 18 para 19 anos, Deus resolveu me parar. Eu emagreci 20 quilos, o terno parecia um edredom, os ossos entraram no estado de putrefação, ficando verde. Foi quando eu peguei um laudo. E o laudo estava escrito que o paciente acima, que sou eu, agora está com câncer no sangue. Leucemia mieloide crônica, 92% de leucemia e 8% só de vida. Eu fui pregar em Bangu, já leucêmico. Preguei numa igreja, encontrei Joyce. Como você está me ouvindo, ela também me ouviu. Um ano depois ela voltou na mesma igreja. E eu não era mais o pregador daquela igreja. Eu era o líder do grupo jovens, agora membro daquela igreja. Ela olhou para mim depois de um ano e falou, ué, você está congregando aqui? Eu falei, tô. Tem um ano. Eu até brinco que ela disse, você não morreu não? Eu falei, tô vivo. Recém-canceroso, tudo novo. Ela falou, meu pai tem uma igreja, você pode pregar? Posso. Fui eu pregar em Santa Cruz. Preguei, foi uma benção, voltei para casa. Ela apenas mandou uma mensagem, pastor. Parabéns, meu pai gostou, minha mãe também. Parecia que estava escrito, quer namorar, noivar e casar comigo. Falei, Deus, se o senhor me der, eu aceito. Esperei Joyce, era um sábado. Esperei Joyce no domingo, como ela não era membro de lá. Ela não apareceu domingo, não apareceu segunda, não apareceu quinta, sexta. Ela veio aparecer quase um mês depois. Eu tocando teclado, ministrando louvor. Quando ela apontou na porta, eu falei pro rapaz, deixa que eu troco com você que eu estou na portaria. Ela vai ter que passar por aqui. Quando ela passou, eu só apertei a mão dela, normal, como eu aperto a mão de qualquer pessoa. Dei a paz do Senhor, ela mal olhou para minha cara. Eu falei, o vaso é soberbo, Deus ainda vai me dar esse vaso. Glória. Fui descobrir quem era Joyce. Quem era Joyce? Quem era Joyce? Joyce, filha de pastores. Os irmãos têm condições bem diferentes da minha família. Eu estava morando de favor. Obrigado, querido. Eu estava morando de favor na casa dos meus avós. Joyce falou para mim, eu namoro qualquer um menos crente. Eu falei, só sei se é crente. Sempre fui crente. Ela falou, porque o último que eu namorei, eu demorei 8 meses para dar o primeiro beijo. Eu falei, mau hálito ou propósito? Ela demorou 8 meses para dar um beijo no camarada e só demorou 1 mês o seu namoro. Porque o camarada era casado, tinha uma filha e tirava aliança para namorar a Joyce. Deus deu um sonho para ela, ela contou para ele. Ele disse, não, vou casar com você. A menina aqui é alguém que é minha irmã de criação. Mas um belo dia ela solta no centro da cidade, naquele relojão. Quando ela vai atravessar, ela olha para o lado e percebe que o namorado dela, até então, com a mão no volante, com a esposa do lado, a filha atrás e a aliança no dedo. Ela disse, por causa disso eu não namoro mais crente de jeito nenhum. Falei, só sei ser crente, eu nunca matei, roubei, não sei nada lá fora. Eu testemunho dentro da igreja, você sabe que eu estou no processo. Ela falou, e outra coisa, eu falei, tem mais? Ela disse, tem. Se eu namorar com você, se eu noivar com você,
Eu falei, mas eu fiquei com medo, né? Ela falou, Deus falou pra mim, disse Joyce, que o próximo que eu namorar, que o próximo que eu noivar e o próximo que eu casar tem que ser virgem. Eu falei, tô aqui, minha filha, teu, tudo é teu. Falei, o vaso tá selado, intacto, todo seu, minha filha. Em 2 anos, namoro, noivado e casamento, Deus falou pra gente, me honra na escuridão que eu vou honrar você na clareza. Deus falou pra minha geração de hoje, primeiro se esfrega para depois casar. Viu que não teve glória? Você riu que eu não falo da habilidade. Deus falou pra gente, a geração de hoje abre a marmita para depois casar. Em 2 anos, namoro, noivado e casamento. No noivado, a avó dela arrancou a aliança da nossa mão e disse, casa com ele não, Joyce. Eu falei, por que, avó? Ela disse, porque você é pobre e doente. Falei, deu bem que só podia levar, né? Pá! Morreu, acabou, ninguém nem viu. Falei isso não. Não, mas eu não falei não. É a avó da minha esposa, né, irmão? Misericórdia, né? Mas Deus podia preparar, não, tô brincando. Não, mas é brincadeira. Eu falei, vó, tanto que a minha esposa estava na cena, eu falei, vó, eu amo tanto a sua neta. Sei que a senhora quer o melhor, eu sei que eu sou pobre e doente. Mas em vista do outro que tinha dinheiro e era literalmente um monte de coisa que não convém nem dizer aqui, ele tinha uma outra família. Me dá uma chance de conquistar a senhora, que eu já conquistei a Joyce. E outra coisa, eu vou dar o privilégio à senhora de segurar o seu bisneto ou a sua bisneta, porque eu amo a sua neta. E ela entendeu. No dia do casamento estava ela toda bonita lá, com a agressiva, a regressiva e com a progressiva. No salto agulha 18, casamento de crente, meu sogro limpando o vidro, minha sogra enrolando o carretel, eu doido para ir para a lua de mel. Pastor resolveu fazer 2 horas de cerimônia. Eu falei, esse pastor está atribulado, gente. Não já casou, infeliz? Agora deixa eu casar. Nós palestramos, hoje é segunda, né? A gente está perdido. Sábado nós palestramos para adolescentes de tarde sobre namoro, noivado e casamento. Porque nós palestramos. E à noite nós palestramos para casais. A gente brinca, fala sobre isso, né? Que quem já casou fica atribulando, deixa o povo casar. E aí nós fomos para a lua de mel, voltamos morar atrás da casa da avó da Joyce. Deus quer me apertar mesmo, gente. A Joyce olhou para mim e falou assim, nós vamos crescer junto. Sei do teu processo, sei da sua dor. Eu estou aqui para te ajudar. E para mim, isso foi algo maravilhoso. Só que dentro desse processo de 2 anos namoro, noivado e casamento, a Joyce me alertou dizendo que ela tirou um cisto na sua adolescência e ela não poderia gerar, porque o útero dela é introvertido ou virado e ela só tem um ovário. Toda mulher tem 2, enquanto ovula, outro descansa. Eu falei, engraçado, né, que a tua avó falou que eu sou doente, mas você não pode gerar, você está oca. Eu sujo falando do mal lavado. Vai lá falar com a tua avó agora, que pelo menos eu consigo ser pai, você não consegue gerar. 5 anos depois, pastor Carlos, Joyce estava grávida, eu falei, é meu, fui eu que fiz, pode registrar. 1ª e 2ª ultra, gêmeos univitelinos. Falei, Deus me usou muito nesse dia, gente. Ou seria 2 meninas ou 2 meninos. 3ª ultra só tinha 1. Eu falei, poxa, Deus só me enganou. E foi quando Deus falou, te enganei não, teu filho vai valer por 2, fica tranquilo. Eu falei, agora entendi. Tem dia que ele está meio Joquebede. Tem dia que ele quer enrolar e jogar de ladinho. Tem dia que eu levo ele para o monte e falo, vamos orar, filho. Ele olha, eu tô ligado o quê? Ligado nas pipas. Filho, liga pelo amor de Deus, filho. Dá a mão para orar. Ele começa a orar, Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa a bala perdida. O Senhor não abençoa a bala não, filho. É repreende. Ele, tá. Mas estava para tocar a bateria do manto, gosta de igreja, rato igual eu de igreja. De manhã, de tarde, de noite. O Arthur gosta. Arthur nasceu de 7 para 8 meses, tendo morte fetal. Corremos às pressas para o hospital. Joyce com uma gravidez muito complicada. Assisti o parto, peguei a criança, apresentei, não desmaiei, fica tranquilo. Parto cesárea. A médica disse, amanhã sua esposa vai embora, mas o Arthur não tem hora, nem dia, nem data para ir embora. 15 dias o Arthur ficou internado. No 15º dia, o Natal pegou fogo para matar meu filho, 14 crianças, 3 médicos e 2 mães, inclusive a Joyce.
Eu subi até o terceiro andar, encontrei Joyce sentada no chão, segurando aquele famoso coeiro enrolado no menino. Ela desembrulhou e disse: mas graças a Deus, mesmo sabendo que os 2 ar-condicionados entraram curto-circuito para matar nosso filho, 14 crianças, 3 médicos e 2 mães, nada aconteceu com ninguém. Falei para a médica: vai liberar ou vai esperar Sadraque, Mesaque e Abednego manifestar aqui dentro? Porque pegou fogo? Ela disse: libera o Arthur, mas Joyce tem problema. Eu falei: problema? O problema que ela tinha não poderia gerar, útero introvertido e só tem um ovário. Falou: não, pai, a sua esposa, acabamos de pegar um exame dela. E esse exame está comprovando que ela é diabética. E essa diabetes chama diabetes gestacional. Porém, nós vamos fazer um exame retroativo para saber se foi só da gestação ou se ela tinha antes. É a idade do meu filho que está correndo aí, ensinando a tia a ter paciência e dom do fruto do Espírito. É a idade do meu filho, é o tempo que a minha esposa trata da diabetes. Ou seja, o pâncreas dela não produz insulina, vai a 40 e ela pode morrer. Passando de 500, o aparelho nem ler, da HI ela pode morrer. Há 5 anos atrás, o dedo da mão e do pé dela desfarelou. O médico perguntou: jogou vôlei ou jogou futebol? Ela disse: por quê? Porque está desfarelando os seus dedos. Como o pâncreas não produz insulina, tudo que você come vira açúcar. É diabetes tipo 1. Já brinquei com ela: come açúcar, deve virar sal no seu organismo. E por diversas vezes eu vi ela desfalecendo, né? Alguém olha para ela e percebe: mas é normal, mas tem uma doença que a medicina diz não tratar, morre. 9 anos, só essa medicação chamada Victosa, quando a gente consegue comprar ela no valor normal, R$560, na promoção R$490. E por algumas vezes eu aplico tanto a insulina quanto a Victosa para ela sobreviver. E você, pastor Juninho? Dia 7 de março agora, de 2023, completaram 19 anos que eu ainda estou com câncer. Eu não estou curado. Cabelo da cabeça caiu, cabelo do braço caiu, cabelo das pernas caíram. Eu estou num ambiente tão bom, tão climatizado, que mesmo assim eu transpiro muito. Você vai chegar perto de mim e perceber que eu estou todo empolotado por causa da medicação. São 19 anos entrando no hemorrio e eles perguntando como que eu estou vivo. Você vai perceber que quando eu prego, é um pé para frente, é um pé para trás. Não é que eu não consigo ficar parado, é porque as pernas não conseguem dar ou ter sustentabilidade para o corpo. Tem dia que eu não levanto as mãos, não levanto os pés. A temperatura do meu corpo é mais febril do que a normal que você tem. Por dormir há 14 anos do lado da Joyce, por diversas vezes na madrugada eu levanto para tomar pelo menos de 3 a 4 banhos. Não é que eu defequei, urinei, é porque eu estou quente e o banho acaba levantando isso. Então, por dormir ao lado dela, ela entende: você está muito quente. É como se eu estivesse com febre. E no meu caso da leucemia, se eu tiver febre, me mata. Tem dia que são 4 de pirona de 500. Ou misturado com 2 tramol de 50. Quando não tomo ibuprofeno ou qualquer tipo de remédio torcilax, porque eu não consigo às vezes levantar. Ficar em pé 1 hora para mim é mais do que um milagre. Desde quarta-feira agora, hoje é segunda. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda hoje 6 e amanhã segunda 7 dias. Eu estou tomando bolsa de sangue. Em 19 anos eu nunca precisei. Dentro de 1 mês e meio, eu estou numa nova medicação. Ou seja, eu estou na 4ª medicação pela leucemia. Nesse 1 mês e meio, Bruno, eu já emagreci 12 quilos. Porque as células cancerígenas estão mais fortes que as células boas. Então eu descobri que eu estou com anemia, descobri que eu fiquei com pneumonia 15 dias, né, Bruna viu? Eu postei lá 15 dias com pneumonia brabo, pregando, indo para o hospital, para emergência. Descobri a pneumonia, descobri a anemia. E a anemia não é pela questão que eu não como, é a questão que é por causa da leucemia, que está tendo mais força e acaba literalmente acabando com o meu sangue. E aí eu descobri uma asma. E amanhã eu tenho o pneumo e tenho um alergista para tratar disso. E aí eu lhe pergunto: você está reclamando de quê? Deus falou para a gente: escreve um livro, que é o tema da minha camisa e da minha esposa. Escreve um livro. Mostra para as pessoas que a sua dor não é maior do que seu chamado. Qual é a dor do pregador? Eu tenho câncer. Não sou o único. Joyce não é a única diabética. O problema é que tem gente se vitimizando pelo processo que está vivendo.
Pastor, você não crê que Deus cura? Obrigado. Claro que creio. Se Deus não quer curar, não quiser curar, eu continuo adorando. O problema é que a gente cresceu com essa tese: Deus só é fiel quando faz, e quando deixa de fazer, Deus continua sendo fiel. Eu uso uma frase que está aqui dentro. E qual é a frase? Nem sempre o milagre é cura. O milagre é estar vivo, porque a cura é só um detalhe. Vou repetir: nem sempre o milagre é cura. O milagre é estar vivo, porque a cura é só um detalhe. Ou seja, eu não sou grato porque estou curado, eu sou grato porque estou vivo. O câncer está no corpo, mas a alma já foi comprada há muito tempo. Ré maior, Ré maior. O céu está dizendo para alguém aqui hoje: tenha paz, porque tem dia que ele passa pelo teu morto. E quando ele não ressuscitar, parece redundante, ressuscitar o que está morto, ele vai tratar de você. Alguém já me perguntou: em 19 anos já era para ser curado, como se eu tivesse a resposta. Perdão, como se eu tivesse a cura, porque a resposta eu tenho. E qual é a resposta? É a terceira frase, está dentro do livro. E qual é a terceira frase? Deus falou para mim: eu te chamei para confundir a medicina, e vou te dar uma terceira frase. E qual é a terceira frase? O altar vai te dar saúde. Trabalha que eu te dou saúde. Finaliza aqui, antes de dar só uma palhinha para entregar o microfone ao pastor Carlos. No capítulo 8 do meu livro, eu falo da maldição hereditária que foi quebrada. Porque quem estuda sabe que é genético, alguém que nasce com uma doença. E no nosso caso, eu aflorou com 18 para 19 anos. Na Joyce, aflorou na gestação, mas na verdade foi um exame retroativo que ela já tinha. Então, automaticamente, por ser genético, o que a ciência diz? O Arthur, que nasceu da Joyce, que o Júnior é pai, ele deveria nascer ou aflorar. Aí no capítulo 8 eu falo da maldição hereditária que foi quebrada. Porque eu digo: o pai é leucêmico, a mãe... gente... isso aqui é muito mistério. O pai é leucêmico, a mãe é diabética, e o Arthur de 9 anos não tem nada para a glória de Deus. Por quê? Porque a maldição hereditária foi quebrada. Deixa eu liberar isso aqui. Os teus filhos serão do altar. Os teus filhos não serão portadores de fuzis. Os teus filhos não serão pedintes. Os teus filhos não serão mundanos. Quem serão nossos filhos? Serão pastores, pastora, levita, casa do Senhor. Serão advogados, juízes, promotores. Assim diz o Senhor para a Rocinha. Ele está dizendo: se ninguém da tua casa se formou, se prepara, porque a maldição quebrou em você. Ninguém da tua casa mais morre no tráfico. Ninguém da tua casa mais morre de bala perdida. Não vai ter gravidez precipitada. Vai ter casamento, vai ter paz. Assim diz o Senhor. Levanta a mão, porque já tem demônio perdendo a guerra. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Onde? Vamos do início. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Esse câncer me matar, o desespero me tomar, que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro, vai. Choro duro uma noite, mas alegria ela vem quando esse culto terminar. Eu creio, eu creio. Ajuda o teu servo, vai. Choro duro uma noite, mas alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Canta ainda. Mas ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, e o produto do oliveira, e todavia me alegrarei, e todavia
achar fruto na vida. E o produto Da oliveira linda, e toda vida me alegrarei, e toda vida me alegrarei, e toda vida me alegrarei. continue em Ré maior. Mas tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito, cante, vai! E tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, e tens liberdade aqui, Espírito de Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Bata no peito e canta a sua tua casa, vai! Coloca a mão sobre o teu coração e canta. Oh, eu sou tua casa, a tua morada. Eu sou teu lar. Se quiser, Espírito Santo, e mude as coisas Naquele lugar, mas eu sou. Isso! Diga pro Senhor que você é a casa dele. Eu sou teu lar. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Oh, mas ele sara. Está lá na xerga. Ele sara. Aleluia. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Olhe para mim, eu entrego agora o microfone ao pastor. E vou deixar o convite para o anjo da igreja fazer para você.